Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre validação e verificação de software, né? O que é, quais são suas funcionalidades e para que serve. Pois bem, o que é verificação e validação? Como o nosso amigo aqui no canto ele também está com essa dúvida. Nada mais é do que procedimentos independentes que são usados em conjunto para verificar um produto, serviço ou sistema, e se ele atende aos requisitos e especificações. Então, o que seria verificação? Só para complementar. É confirmar através de testes ou provas que os requisitos foram cumpridos. Ele também visa garantir que os produtos de dada fase implementam em sua totalidade. E entradas para aquela fase, ou seja, ele verifica se aquilo que está sendo feito está correto. E validação nada mais é que ele confirma através de testes, também com provas objetivas, que os requisitos particulares para um determinado uso foram cumpridos. Ele busca provar também, né, que o software implementado ele está de acordo com os requisitos. Então eu vou dar uma introdução aqui mais ou menos do que eu vou falar e introdução de algumas coisas, como por exemplo qualidade de software, né? O que é qualidade de software? Ela é determinada por alguns fatores. Conformidade com requisitos funcionais e desempenho, padrões de desenvolvimento, documentações características implícitas esperadas de todo software profissional e desenvolvido. Ou seja, ele vai buscar a corretitude, o quão aquele software é correto, o quão ele é confiável e o quanto ele pode ser testado. Né? Se ele é correto, se ele tem todas as especificações corretas, se ele está dentro das normas, dos padrões, se ele é confiável em relação a, por exemplo, transferência de dados, a transferência de arquivos, e se ele tem uma boa testabilidade. Vamos falar também validação. Como dito anteriormente, assegurar que o produto final corresponde aos requisitos do usuário. Aí vem a seguinte pergunta: estamos construindo um produto certo? Essa pergunta deve ser feita na hora da validação, porque ela vai determinar a qualidade do sistema final. Será que a gente está fazendo um produto certo? Será que a gente está fazendo um produto correto? Essas são uma das dúvidas. A outra é verificação. Assegurar consistência, completitude e corretitude do produto em cada fase e entre fases consecutivas da vida do software. Ou seja, ele vai verificar em cada vida do software se aquele produto está dentro do que foi imaginado, está dentro dos conformes. Vem a pergunta também: estamos construindo corretamente o produto? Então, além de estar construindo um produto certo, saber se esse produto está correto. Nada adianta de você fazer um produto certo de maneiras erradas, que ele não vai sair certo. E teste. O teste examina o comportamento do produto por meio de sua execução. Ou seja, através de uma execução do sistema, você vai testar e através do teste você vai descobrir se aquele sistema está bom, quais são os erros, quais são as falhas dele e o que precisa ser melhorado. Então é na fase de testes que isso é feito. Mais para frente eu vou explicar o que é teste, o que é erro e o que é falhas, bugs e etc. Aqui mesmo. O que é defeito, erro e falha? Defeito: deficiência mecânica ou algorítmica que, se ativada, pode levar a uma falha. Lembrando, toda falha é um defeito, mas nem todo defeito é uma falha.
Então, eu vou falar de erro também, que é um item de informação ou estado de execução inconsistente, e falha é um evento notável em que o sistema viola suas especificações. Então, nem tudo é erro, nem tudo é bug. Cada um tem as suas características próprias, porque é aquilo que está sendo feito. Por que está dando aquele problema? Será que é um defeito? Será que é um erro? Será que é um bug? Será que é uma falha? Então não é certo falar que tudo é um bug, porque pode ter vários tipos de erro, né? Não, o bug é um tipo de erro. Também vou falar aqui os defeitos. Por que ocorrem esses defeitos? Na maioria das vezes é causado pela origem humana, por defeitos. Todos nós erramos, todos nós cometemos falhas. Não, a gente não está desprovido de gerar erros e ter erros. O que a gente tem que fazer, principalmente o gerenciador de projetos, né, o gerente de projetos, ele tem que buscar minimizar os erros, ainda mais em relação à equipe de desenvolvimento, entrosamento. Às vezes a pessoa não está num dia muito bom, então errar sempre é humano. O que tem que fazer é não insistir no mesmo erro. Assim, você, por exemplo, você descobre um erro, não tem por que você cometer aquele erro novamente. Você pode, por exemplo, correr um erro aqui numa parte do sistema. Opa, vou guardar esse aqui porque se der um erro novamente eu já sei como corrigir ele. E fazer testes, né? Por isso verificação, vai verificar depois se aquele sistema não tem erros. Porque imagina uma pessoa desenvolver um sistema, várias pessoas desenvolverem um sistema e não testarem ele. Quanto falha e problema não ia dar no final? Porque nada vai sair perfeito de primeira. Bem por isso que são lançadas versões de sistemas diferentes. Que cada versão ela vai substituir a outra com melhorias, com resolvendo problemas de bugs e etc. Geralmente são gerados na comunicação e na transformação de informações, ou seja, às vezes a pessoa fala com a outra, tem não tem concretividade naquilo que está sendo passado muitas vezes. É como se fosse um telefone sem fio. Quem brincou já sabe, às vezes uma pessoa vai falando para outra, e as coisas vão sendo distorcidas. Então a maioria é na comunicação. E uma curiosidade é que sempre vai estar presente em todos os produtos. É difícil um sistema sair sem nenhum erro. E a cada 1000 linhas de código, pelo menos são 10 defeitos que aparentam. Então é algo grande, não é um ou dois errinhos, geralmente são bastante. Alguns erros podem ser resolvidos na hora, outros vão ser descobertos só mais para frente, né, quando já tiver testado ou o produto final. Mas tem que ser amenizado isso. Vou falar um pouco de teste e depuração. O teste é um processo de execução de um programa com o objetivo de revelar a presença de erros. Ou seja, você pega o sistema e vai executar ele. Através de você fazer o teste nele, você vai poder revelar se há erros ou não. Eles contribuem para aumentar a confiança de que o software desempenha as funções específicas. Ou seja, você vai testar, por exemplo, um software de cadastro. Se o cadastro está sendo cadastrado, se está sendo gerado o perfil da pessoa, se está sendo gerado o perfil, por exemplo, de um funcionário, de um cliente, se todas as informações estão sendo corretas, se o boleto está sendo gerado, um exemplo. E a depuração é consequência não previsível do teste. Após revelada a presença do erro, deve ser encontrado e corrigido. Ou seja, ela não é previsível no teste. Por exemplo, você não está esperando aquilo ali. Simplesmente vai aparecer e você vai ter que resolver. É um erro que você talvez não esperava e você vai ter que resolver aquilo ali. Falhas graves e erros fáceis de correção.
Falha grave geralmente delimita a qualidade e a confiabilidade do software e gera suspeitas em cima daquilo ali. Geralmente modifica o projeto, ele ganha modificação no projeto e precisa ser feitos sempre novos testes. Após uma correção, você tem que fazer novos testes para ver se aquilo ali foi corrigido, porque é uma falha grande, algo grande que pode ser modificado todo o projeto. Erros de fácil correção, funções aparentemente funcionam bem, a qualidade e confiabilidade são aceitáveis, testes inadequados para revelar a presença de erros graves e novos testes. Ou seja, testes fáceis, às vezes coisinhas rápidas que você sabe que às vezes tem erros ali, mas você já sabe como corrigir, você quer simplesmente testar para ver se aquilo ali está funcionando legal. Às vezes até está funcionando legal, mas você quer melhorar. Por exemplo, uma tela que demora muito para aparecer, está funcionando? Tá aparecendo a tela? Tá, mas demora muito para aparecer. Então vamos fazer algo para corrigir por que ela está demorando tanto. Será que ela está muito pesada? Será que tem algum erro? Então esses são erros fáceis de correção, geralmente, e que funcionam já, que são funções que funcionam, mas que precisam ser melhoradas. Defeitos e erros quando não são revelados, ou seja, quando não se acha uma falha ou um erro na fase de teste, é um sério problema, porque geralmente ele vai aparecer aonde? Ele vai estourar onde esse erro? Quando estiver na mão do cliente. Quando o cliente estiver usando ele no dia a dia, que aí sim, quem testa realmente é o usuário, porque ele está todo dia ali no sistema, ele vai ter que fazer as funções dele e vai ser o pior cenário possível, porque ele vai estar trabalhando, ele vai estar exercendo a função dele, e se acontecer aquele erro ou falha, vai ser muito prejudicial a ele. Se acontece uma falha ou erro no desenvolvimento do sistema, é grave, mas não é tanto, porque assim, você tem tempo de corrigir, você tem tempo de fazer. Agora imagina um cliente que está lá atendendo uma pessoa e deu uma falha ou um erro na hora que ele estava vendendo alguma coisa e ele não consegue fechar a venda por causa desse erro ou falha. Então é algo, como eu disse aqui, de alto custo. Os erros devem ser corrigidos durante a manutenção. Não pode deixar erro passar e seguir para o usuário. Não se deve o usuário encontrar erros. Claro que não é inevitável, pode ser que aconteça, mas tem que minimizar ao máximo, porque é algo que atrapalha a confiabilidade do cliente com a empresa também. E gera um alto custo, porque você já tinha o software fechado, você já tinha aquilo concretizado. Então você vai ter que pegar de novo, o cliente vai ter que parar o serviço dele, você vai ter que realizar a manutenção. Às vezes a manutenção acaba sendo mais cara e às vezes o cliente não quer pagar porque ele pagou por algo que era para estar 100%. E agora ele vai ter que pagar mais para resolver um problema. Então isso acaba sendo um pouco chato e até constrangedor. Agora eu vou falar um pouquinho de limitações. Limitações em relação aos testes, né? E não existe um algoritmo de teste de propósito geral para provar a corretitude de um programa. Ou seja, não existe algo que vá solucionar 100%. Não existe algo que vai encontrar tudo. É quase impossível, porque tem muitos erros que são difíceis geralmente. E no tópico de baixo fala também que é bem fácil dois sistemas, dois programas identificarem falhas diferentes, que eles não vão computar a mesma função, ou seja, eles não vão achar a mesma coisa. Pode ser que achem coisas diferentes. Ou até mesmo você faz o mesmo teste duas vezes. Pode ser que ele ache um erro, pode ser que ele ache outro, pode ser que ele não ache. Então não é 100% de certeza. Por isso que tem que realizar vários e vários testes. Vou falar um pouco da fase de teste. Teste de unidade.
O que seria teste de unidade? É identificar erros de lógica e implementação em cada módulo do software separadamente. Ou seja, isso aqui vai um pouco da metodologia ágil, né? Como o módulo é o modo de metodologia de cascata, você faz tudo de uma vez o sistema. O teste de unidade ele é bem parecido com o modelo ágil, né? Que você vai fazendo por partes e porque assim você consegue ter uma melhor certeza, você consegue fazer um serviço melhor e de melhor busca. Então você fazendo módulo por módulo, você consegue encontrar mais erros do que se você fizer em todo o sistema, né? Todo o sistema único. Fazer por partes você com certeza vai ter melhor sucesso. Teste de integração. Identificar erros associados às interfaces e entre os módulos de software. Identificar entre as interfaces mesmo, entre os módulos, o que está acontecendo, se está tudo ok. Também tem um teste de sistema, verificar se as suas funções estão de acordo com as especificações e se todos os elementos do sistema combinam adequadamente. Ou seja, verificar se está um bom layout, se está algo agradável de ver, se está fluindo bem, se não tem problemas de bugs, de crashes, coisas assim. Também temos as etapas do teste, que é o planejamento, ou seja, você planeja para ser realizado aqueles testes. O projeto de caso de testes, você faz um projeto para realizar os testes. A execução do programa com os casos de teste e a análise do resultado. Então, primeiro você planeja, você faz o projeto, você executa e depois você analisa, ver quais são os resultados, se foram feitos testes corretos, se vai ser a possibilidade de fazer a manutenção, se está tudo ok. Então no final você tem que analisar para ver se está tudo certo. Casos de testes, eu vou falar um pouco de casos de teste. Especificação de uma entrada para um programa e correspondência da saída esperada. A entrada é um conjunto de dados necessários para uma execução do programa e a saída esperada é o resultado de uma execução do programa. Ou seja, você vai dar uma entrada de alguma coisa, por exemplo, o cadastro de uma pessoa. O resultado esperado daquilo ali é que saia um cadastro de um usuário, que você puxa um relatório ou consulte e aquele usuário está ali. Então a entrada é nada mais, nada menos que você preencher dados no sistema ou testar, e a saída é o resultado que você espera com aquilo ali. Se saiu diferente, então ele não está certo, ele tem que ser revisto. Se ele saiu diferente do planejado, ele vai ter que ser revisto. E tem uma frase embaixo que é: um bom caso de teste tem alta probabilidade de revelar um erro ainda não descoberto. Ou seja, se você fizer bem um caso de teste, ele tem grande probabilidade de você encontrar um erro que não tinha sido descoberto anteriormente. Então é algo muito importante. Eu vou falar um pouco também das técnicas que é para encontrar erros. A técnica funcional, ou também chamada de caixa preta, ela baseia-se nas especificações do software. Aborda o software de pontos de vista microscópicos. Assim, ele pega partes bem pequenas e vai testando, como se fosse a metodologia ágil. Ele vai pegando por módulos, por partes pequenas, até encontrar os problemas. Envolve dois passos principais: identificar as funções que o software deve realizar e criar casos de teste capazes de checar se essas funções estão sendo executadas corretamente. Também ele fala sobre problemas, que é a dificuldade de quantificar atividades de teste. E o critério de técnica funcional é o particionamento das classes de equivalência. Também tem a técnica estrutural, que é baseada no conhecimento da estrutura interna, que é a implementação do programa.
teste dos detalhes de procedimento, e a maioria dos critérios dessa técnica utiliza uma representação do programa conhecida como grafo, que é um sistema para identificar os erros, né? E também tem a técnica baseada em erros. São derivados a partir dos erros, ou seja, através de um erro ele faz essa técnica. Frequentemente cometidos durante o processo de desenvolvimento. Ele faz testes, análise de mutação de interface. Então, é baseado nos erros encontrados durante o desenvolvimento do sistema. Também vou falar um pouquinho de ferramentas, que existem ferramentas para análise dos testes, ou seja, automatização, para ajudar a ser mais eficiente e com menor custo também. Porque algo que seja automatizado vai fazer com que você não tenha que gastar, às vezes, com funcionários ou com a demanda muito grande de pessoas para poder testar esse sistema. Então, uma ferramenta de teste para aplicação efetiva de um critério de teste faz ser necessário o uso de ferramentas automatizadas que apoiem a aplicação desse critério. São ferramentas que auxiliam na verificação do sistema para encontrar falhas e bugs. Tem várias ferramentas, eu vou falar de algumas depois, vou demonstrar aqui no PowerPoint quais são essas ferramentas. E facilitam a condução de estudos comparativos entre critérios também. Algumas dessas ferramentas, né, são várias ferramentas. Essa aqui é para critérios estruturais e fluxos de dados. Temos baseados em mutação. E também tenho as SUDs, que são Software Understanding in Diagnostic Systems, que são essas aqui também. Bem, seria isso por hoje. Muito obrigado a todos ali. Até mais, galera.